Olá amigos, vocês estão na República do Santos e aqui você não perde nunca. E ontem o Santos nem ganhou nem perdeu, empatou em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto na volta do Campeonato Paulista, no jogo aqui na Vila Belmiro. Um jogo que teve, o Santos entrou com um time alternativo em função da disputa que está pela vaga na fase de grupos da Libertadores, né, com o São Lourenço, da Argentina. Já teve uma primeira vitória lá. Terça-feira vai jogar em Brasília, decidir nessa vaga. Vamos torcer para que o Santos consiga, porque tem uma receita financeira muito boa. Quanto ao jogo Santos e Botafogo, o Santos com um time bastante alternativo, bastante alterado, né? E a gente sabe que os garotos, que tem vários grandes valores na base do Santos, mas é muito comum oscilar, né? A juventude, o jogador, ele tem dificuldade de manter um nível de atuação convincente. Isso foi o que a gente percebeu no time do Santos ontem, que começou a partida muito bem, até pressionando, correndo bastante, pressionando a saída de bola do Botafogo, e logo de cara conseguiu até um gol com um herói pouco provável, Luiz Felipe, né? No centro, numa falta cobrada pelo Lucas Lourenço, mas depois de checa para lá, checa para cá, o VAR mostrou que realmente estava... Eu tive a impressão na hora da jogada mesmo que estava impedido, e depois o VAR confirmou isso. O jogo continuou no 0-0 e o Santos estava se mantendo equilibrado. Depois desse gol anulado, que foi mais ou menos aos 15 minutos, o Santos começou a oscilar. E o Botafogo chegou por um momento até um certo domínio do jogo, né? Perdeu uma grande oportunidade cara a cara, que o John fez uma grande defesa na frente do Caio Magno, centroavante do Botafogo. E aí o Santos oscilou, às vezes tinha bons momentos e maus momentos. O jogo foi assim até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, ele trocou, o nosso querido Roland trocou o Copete, o lateral direito, o Sandro, tá? Pelo Balieiro, Vinícius Balieiro, que depois até viria a se machucar e ser substituído novamente. O que eu acho é que ele fez uma montagem no time com Jean Mota e com Lucas Lourenço e sobrecarregou por demais o trabalho de marcação do Kevin Maltos. Eita, nome difícil. E assim, você jogando com dois armadores, o time fica meio em dúvida com quem sair jogando a bola. O Jamota apareceu um pouco mais no primeiro tempo, o Lucas Lourenço apareceu mais no segundo, mas nós estávamos jogando com dois laterais, o Sandro e o Jonathan, que não passavam do meio de campo. Então o Santos teve muita dificuldade de criar situações. Quando no segundo tempo ele jogou o Vinícius Balieiro na lateral direita, tirou o Sandro. O Vinícius é um jogador que, apesar de não ter grande técnica, ele chega mais incisivamente à frente, e o Santos conseguiu criar situações melhores no segundo tempo, né? O Jamota assumiu um pouco de jogo, como já é de costume, né? O Lucas Lourenço apareceu mais no jogo, tentando distribuir, criar situações, e o Santos equilibrou o jogo. O Botafogo de vez em quando tinha algumas situações, mas o Santos passou a ser mais incisivo. E no segundo tempo, eu acho que depois, a partir dos 15 minutos, o time do Botafogo estava conformado com o empate, que é um time que vem numa situação muito difícil, estreando o técnico Argel Fux, que já foi zagueiro do Santos, e eles se conformaram com o resultado e começaram a jogar simplesmente para garantir o resultado. A partir daí o Santos foi mais incisivo, teve muita dificuldade de chegar no gol adversário, mas criou situações. O menino Ângelo fez várias boas jogadas, caindo sempre da direita para a esquerda, levando com a sua canhotinha, né? E criando situações, mas não fomos felizes nas finalizações, né? O menino que jogou na ponta esquerda lá, o Alanzinho, também é um garoto bastante incisivo, gosto do futebol dele, acho que esse menino vai ter futuro, porque ele é verticalizado, ele joga em direção ao gol, e isso me agrada bastante, tá? O Bruno Marques, que jogou como centroavante, às vezes ficou um pouco perdido. O Bruno Marques, a gente precisa entender o seguinte: quando a gente joga com um jogador como o Bruno Marques, que é um jogador alto,
e ele não tem tanta habilidade com a bola, ele é dedicado e tudo, mas a jogada é centrar a bola, porque ele tem muita chance de ganhar a bola de cabeça. E é engraçado que eu vejo que às vezes o Santos coloca esse menino para jogar e não muda essa característica de jogo, que é entrar tocando bola, aonde ele se torna pouco ofensivo, né? Você vê que aparecem poucas chances de gol para ele quando o time está jogando, entrando, tocando a bola. Eu acho que a orientação do Roland deveria ser que quando jogasse com um cara alto como o Bruno Matti, bem mais alto que a defesa adversária, a prioridade seria centrar as bolas de cabeça, que eu acho que ele teria muito mais chance. O meio de campo do Santos no segundo tempo, o Lucas Lourenço começou a aparecer mais, começou a se sentir mais à vontade. Ainda é um jogador que infelizmente depende de amadurecimento. Ele foi muito melhor na base do que ele está sendo agora no profissional. Não sei se é a sequência de jogos no lugar dele. A gente vê que ele tem muito boa técnica, tem domínio de bola, tem uma certa visão de jogo. Precisa talvez de um pouco mais de autoconfiança para jogar dentro do time do profissional. Talvez seja um jogador que precisa de uma sequência de 3 ou 4 jogos para não jogar com medo de ser substituído. E isso poderia fazer ele um jogador diferenciado, né? A zaga do Santos, montada com o Alex e com o Luiz Felipe, não teve muito trabalho no segundo tempo, né? No primeiro tempo ainda mais, mas no segundo tempo teve pouco trabalho e se comportaram bem. Da metade do segundo tempo para frente, o Roland fez substituições, né? Ele já tinha colocado o Sandro no lugar do Vinícius Balieiro, mas o Vinícius depois veio a se contundir e foi trocado pelo Copete. Vamos torcer para que o Vinícius se recupere, para terça-feira esteja à disposição, né? Ele também tirou o Alanzinho e colocou o Lucas Venuto, tirou o Bruno Max e colocou o Caio Jorge. O time ficou um pouco mais agressivo, mas ainda assim longe de criar situações espetaculares. Esse menino Lucas Venuto, que às vezes apareceu na frente em situação, uma jogada de cabeça, mas parece que estava impedido. Ele parece ser um jogador bastante veloz e habilidoso. Eu não sei, tem alguma coisa nele que me agrada. Eu lembro um pouco dele, talvez pela estatura do Soteldo, mas ele tem habilidade. Mas é um pouco afobado, precisa jogar com um pouco mais de calma, levantar um pouco mais a cabeça para tentar conseguir ser incisivo, né? E criar situações efetivamente de gols e fazer gols, porque ele é um atacante, tem que fazer gols, né? Então o Santos tentou, mas acabou o jogo terminando em 0-0. Claro que essa partida era uma partida que não tinha grande importância, era mais uma oportunidade do Roland ver essa molecada jogando, né? Ver esses moleques como eles se dão saindo jogando, e isso foi uma ótima experiência. Eu às vezes sou um pouco contra esse negócio de poupar jogadores para o jogo de terça-feira, porque o Santos ficou muito tempo parado. Eu não acredito que os jogadores estejam em situação de estafa, entendeu? Para ter necessidade de poupar, só se for com medo de se machucar, porque na verdade quando os jogadores ficam muito tempo sem jogar, os técnicos reclamam que falta ritmo de jogo. Se falta ritmo de jogo, essa seria uma boa oportunidade para se fazer a molecada, o time, né, o principal, estar jogando e adquirir esse ritmo de jogo. Enfim, a gente não entende muito hoje existe uma filosofia completamente diferente do que era tempos atrás. Hoje existem esses exames que analisam a saturação da musculatura dos jogadores, as probabilidades de se contundir, e ele optou por não colocar em campo e poupar os jogadores ditos titulares, né? Analisando individualmente o time do Santos, o John, as poucas vezes que foi requisitado, foi muito bem, fez uma grande defesa até do Magno, do chute de longe do Magno, que a bola ia entrar no cantinho, ele tocou nela, depois ela raspou na trave. Às vezes que foi chamado, foi muito bem. O Copete, sempre voluntarioso, entrou no lugar do Sandro. O Sandro é que foi muito tímido no jogo,
se limitou a marcar, talvez seja orientação do técnico, não podemos nem condenar o jogador por isso. Depois entrou o Vinícius Balieiro, que jogou uns 15 minutos, tentou chegar um pouco mais à frente, e o Copete é que acabou terminando jogando na lateral direita, que a gente sabe que aquela não é a posição dele, mas ele é um cara versátil, sempre dedicado, foi bem na marcação, os 20, 30 minutos que jogou. Eu particularmente simpatizo com o Copete, acho que ele deveria ter algum lugar dentro do time. Luiz Felipe e Alex, como eu falei, não comprometeram, jogaram bem, não teve situações nenhuma de falha, tá? Na lateral esquerda, o Jonathan também muito tímido, talvez, por isso que eu digo talvez essa seja a orientação do Roland em função de ter saído com Lucas Lourenço e Jean Mota, dois meio-campos armadores, então para não enfraquecer a defesa, deixar os dois laterais sem subir, que eles apareceram pouquíssimo na frente. O Kevin Maltos, eu gosto desse moleque, esse moleque é muito bom, acho que ele é um moleque que joga de cabeça levantada, sabe desarmar e tem toque de bola na saída de bola. Bom jogador esse menino. Esse aí é um que eu acho que logo vai se tornar titular do Santos, tá? O Lucas Lourenço no primeiro tempo não apareceu muito, o Jean Mota é que cumpriu mais essa função de armação do time. O Lucas Lourenço ficou até meio perdido no primeiro tempo. E no segundo tempo ele apareceu bem mais, criou uma série de situações, começou a pedir bola, procurar o jogo, e isso me agradou bastante. Também é um jogador que, como eu falei, precisa de um pouco mais de ritmo de jogo. Jean Mota, aquele jogador que a gente sabe que tem capacidade, mas ele também entra e sai do jogo sem mudar a escalação, né? Às vezes ele aparece pra caramba, de repente ele some, você esquece que ele está em campo, e mais uma vez ele é um jogador que acreditou-se nele e ele gerou uma certa decepção. O Renier entrou no lugar de Jean Mota, jogou muito pouco tempo, não vou nem avaliar. O Ângelo, talvez o melhor jogador do Santos na partida, criou várias situações, precisa levantar um pouquinho mais a cabeça no final das jogadas, Ângelo, mas você tem muita técnica com essa perna esquerda, você é um jogador que ainda vai dar muitas alegrias para a torcida do Santos. Realmente é um jogador diferenciado, que aos poucos ele vai se autoafirmando no time e logo não vai sair mais do time. Bruno Marques, como eu falei, jogando para mim fora de posição, porque ele tem que jogar encaixado na área. O Caio Jorge entrou no lugar dele, criou até algumas situações, se movimentou melhor, abrindo um pouco mais a defesa do Botafogo. Infelizmente não conseguiu fazer o gol da vitória. Alanzinho, outro jogador que eu gosto, moleque vai para cima, vertical, e isso me agrada muito. Lucas Venuto oscilou boas e mais jogadas, mas é um jogador que ainda precisa ter um pouco mais de autoconfiança. Parece que ele tem a técnica, mas ainda não desenvolveu a autoconfiança. Enfim, esse foi o empate Santos 0, Botafogo 0 na Vila Belmiro. O Santos então volta a jogar terça-feira contra o São Lourenço, torcendo para que ele garanta a vaga na fase de grupos da Libertadores e gere uma ótima receita para os seus cofres, que é para amenizar a situação financeira. Terça-feira estarei aqui dando meu parecer de Santos e São Lourenço, que acontecerá em Brasília, se eu não estiver enganado, às 19h15. Grande abraço, você esteve na República dos Santos com o Ricardo Pérez. Até terça-feira!